O stand de Jojo que pode vencer até então o dito como o mais poderoso, o Gold Experience Requiem. Pois é, todos acham que o Gold Experience Requiem é o stand mais poderoso de JoJo's Bizarre Adventure. Mas hoje vamos levantar uma teoria diferente da que todos os pseudo-especialistas em JoJo's Bizarre Adventure acham. E se eu te dissesse que o stand mais poderoso de Jojo é um dos mais subestimados? Eu estou falando do Soft and Ready, stand do protagonista da parte 8, Josuke Higashikata. Pra quem ainda não sabe, na parte 8 temos um protagonista com o mesmo nome do protagonista da parte 4, mas esse Josuke é totalmente diferente, e é de um universo paralelo ao da linha do tempo finalizada em JoJo's Bizarre Adventure parte 6 Stone Ocean. E eu digo e repito que esse stand talvez possa derrotar o Gold Experience Requiem de Giorno Giovanna, e vamos abordar o porquê Soft and Ready poderia fazer isso hoje. Meu nome é Otávio Reis, também conhecido como o gordinho mais gostoso vivo, e me segue lá no Instagram, @OtoAnisson, e você tá no canal Jojo 99. O poder na prática. A primeira vez que Soft and Ready nos foi apresentado, na parte 8 de Jojo Jojolion, foi como o stand de Josuke Higashikata. Mas antes de pertencer ao oitavo Jojo, Soft and Ready era o stand de Josefumi Kujo. Assim como eu já deixei explicado no vídeo sobre a origem dos stands em Jojo, o corpo de Yoshikage Kira e seu amigo Josefumi Kujo se fundiram, fazendo com que o poder dos seus stands se fundissem em um só, criando uma versão melhor de Soft and Ready. Nisso, ele acabou adquirindo características do stand de Yoshikage Kira também, Killer Queen. Lembrando que esse Yoshikage Kira não é o mesmo vilão da parte 4 de Jojo, Diamond is Unbreakable. É um novo Yoshikage Kira, uma contraparte daquele mesmo, só que em outro universo. O foco desse vídeo aqui é falar por que o Soft and Ready é o stand mais poderoso da obra cientificamente. Então, se você estiver curioso sobre como o Josefumi e o Kira se fundiram, vai lá no card, que tá aqui em cima, pois eu vou deixar o vídeo da origem dos stands para você matar essa curiosidade. Imagina o quão poderoso seria fundir um stand massivamente explosivo, no caso do Killer Queen, e um stand versátil e prático, no caso do Soft and Ready. Foi exatamente assim que o Araki pensou. O poder básico de Soft and Ready é o de criar bolhas de diversos tamanhos, quantidade e materiais, não precisando ser necessariamente de água, mas a principal função dessas bolhas é que elas também podem roubar temporariamente coisas que o Josuke quiser de um alvo, podendo elas serem tanto físicas, como a água do corpo de alguém, quanto não físicas, como a visão de alguém, até mesmo o atrito do chão ou o som dos interruptores. Inclusive o Josuke já usou essa mesma bolha para roubar a temperatura da ponta de um pincel, fazendo com que ele esfriasse na hora. Como eu já havia dito, os poderes desse stand se fundiram com os poderes do Killer Queen, assim dando a ele a capacidade de criar bolhas explosivas invisíveis a partir da sua marca de nascença da família Joestar. Porém, ele só descobre essa habilidade lá pro ato final do mangá, e como elas são invisíveis, ele não consegue controlá-las com precisão, e é agora que vem a genialidade e o que motivou esse vídeo. Mais pra frente na história, o Josuke 8 descobre que suas bolhas explosivas na verdade não são realmente bolhas de sabão. Raima Mezuko explica pro nosso querido Josuke que essas tais bolhas na verdade são linhas infinitamente finas que ficam girando de forma circular graças ao spin, o que faz elas assumirem esta forma redonda que nós acabamos reconhecendo como uma bolha. Mas pelo fato delas serem infinitamente finas, isso também nos mostra o porquê de serem invisíveis. Pra quem não conhece, Spin é um poder introduzido em Jojo em sua 7ª parte, Steel Ball Run, um poder complexo que eu vou deixar um vídeo justamente aí no card para você conseguir entender caso ainda não conheça. Além disso, elas podem passar por objetos facilmente, como se estivesse intangível, ou então atravessá-los de uma forma muito corrosiva, assim como fez com a barriga do Rai. E não vai pensando que o Josuke, só por ser o usuário dessa habilidade, consegue escapar, assim como nós vimos em outros casos, com outros usuários de stand. Até mesmo o próprio Josuke 8 é vulnerável a esse poder. Pois é, o Fugu não é o único cara que se deu mal quando recebeu um stand extremamente poderoso. Tanto que antes de descobrir sobre a existência desse poder, ele quase acaba com a perna arrancada por conta dessas bolhas. Ainda segundo Rai, essas linhas são algo que ultrapassam até mesmo as leis da física. Algo que não existe nesse mundo, que não existe nessa dimensão. Algo muito além da lógica. Algo que transcende todas as leis da física que existem no universo. E foi graças a isso
isso que o Soft and Ready ganhou um novo nome no final, Soft and Ready Go Beyond, e Go Beyond significa vá além. Soft and Ready e a teoria das cordas. Tem uma teoria que, assim como as bolhas de spin do Josuke, vai muito além da física convencional, a teoria das cordas, e ela é a chave para explicar o poder do stand. Então, agora eu quero que você preste muita atenção. Pense o seguinte, do que é feito um ser humano? De vários órgãos, correto? Esses órgãos são feitos de tecido, e esses tecidos, por sua vez, são feitos de milhares de células. Pois bem, a menor partícula que existe no mundo é o átomo, e de certa forma, é a base de todas as matérias que existem. Pensa na matéria como um ser humano, e o átomo como um órgão. Os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons, que você pode pensar como tecidos que constituem nossos órgãos. E os prótons e nêutrons do átomo são feitos de pequenas partículas, chamadas de quarks, assim como os nossos tecidos são feitos de células. Eu não vou explicar a fundo o que é um átomo, o que são prótons e nêutrons, ou o que são quarks. Nosso objetivo principal nesse momento é que você entenda que um forma o outro, ok? E outra, isso foi ou vai ser ensinado para você na escola. A física convencional vai até esse ponto, até os nossos queridos quarks, e aí que entra a tão importante teoria das cordas. De acordo com essa teoria, os quarks, que já são extremamente pequenos, são formados por coisas ainda menores, cordas imensamente finas. Essas tais cordas ficam vibrando e graças a essas vibrações, elas criam os quarks, consequentemente, criando todas as matérias existentes de forma progressiva. Isso bate perfeitamente com a descrição das bolhas do Soft and Ready Go Beyond, fios infinitamente finos que ficam girando, ou seja, criando movimento à base de vibrações. E não para por aí, pois Urai disse que isso ultrapassa a lógica da realidade, ultrapassa a nossa dimensão. A partir dos princípios da teoria das cordas, é possível calcular o número de dimensões que existem no espaço-tempo. Quando eu digo dimensões, eu estou me referindo às extensões que nós podemos nos movimentar. Por exemplo, quando você joga um jogo 2D, você acaba percebendo que esse nome é dado porque nós podemos andar em duas dimensões que são 1 para frente e para trás, 2 para baixo e para cima, e já nós, seres humanos, somos 3D, ou seja, nos movimentamos em 3 dimensões, 1 para frente e para trás, 2 para baixo e para cima, 3 para um lado e para o outro. Até aí ok, né? Já Albert Einstein diz que nós estamos em 4 dimensões, porque ele considera o tempo como uma dimensão também. Porém, se nós fôssemos seguir os cálculos da teoria das cordas, chegamos à conclusão de que o universo é 26D, ou seja, sim, o universo tem 26 dimensões diferentes. Mas voto, então por que só conseguimos nos movimentar por 4 dimensões e nem enxergá-las? Porque nós somos grandes demais para isso. Para você entender melhor, imagina que você está em cima de uma corda bamba. Por ser apenas uma corda, você só pode andar para frente e para trás, e no máximo pular. Ou seja, você só consegue se movimentar em 2 dimensões, ou seja, só consegue perceber a existência de 2 dimensões. Agora imagina que na sua frente, nessa mesma corda, tem uma formiga em cima. Por ela ser menor, ela consegue andar para um lado e para o outro, para cima e para baixo, e para frente e para trás. Ou seja, diferente de você, ela tem a capacidade de andar em 3 dimensões. Agora vamos tentar imaginar algo além disso, algo ainda mais fundo. Dentro dessa corda tem um ácaro. Diferente da formiga, que só consegue andar por fora da corda, o ácaro pode ir para qualquer direção que ele quiser. Ou seja, ele se movimenta e percebe ainda mais dimensões que você e a formiga. Vocês perceberam o padrão? Quanto menor a criatura, maior a liberdade de movimentação dela. Consequentemente, ela consegue andar e perceber muito mais dimensões que uma criatura grande como nós. É por isso que as cordas são a menor coisa existente, pelo menos até onde sabemos. Conseguem perceber e se movimentar por 26 dimensões completamente inacessíveis para qualquer outra partícula. E digo mais, é por isso que os fios infinitamente finos do Josuke transcendem as dimensões da física, porque eles se movimentam por dimensões muito maiores e impossíveis de serem percebidas por nós, as criaturas maiores. Aliás, isso também explica porque seus fios conseguem atravessar objetos, pois se eles são infinitamente finos e podem se mover em qualquer direção, eles também têm a capacidade de passar entre os objetos e as partículas. Mas voto, essa teoria nem sequer foi confirmada pelo Araki. Se você já assistiu ou leu todas as partes de Jojo, fica bem perceptível que o Araki não é uma pessoa que gosta de revelar tudo de cara. Ele gosta de ver nós, os fãs da obra, interpretando por nós mesmos. Isso fica bem claro em momentos como o final de Stone Ocean, a origem do diabo, entre diversos outros casos na obra de Jojo, em que o Araki só foi nos deixando pistas e evidências para que nós chegássemos a uma conclusão plausível. E se você também leu Steel Ball Run, fica muito notório o apreço do Araki pela ciência matemática, assim como em Golden Wind fica notório seu apreço pelas ciências biológicas. Então não é nada difícil imaginarmos que o Araki teria estudado as
essa teoria ter feito Soft and Ready Go Beyond aos moldes dela. E devo lembrar que o canal tinha feito um vídeo no passado antes de sair os últimos episódios de Stone Ocean na Netflix, onde teorizávamos como o poder do Made in Heaven realmente funcionava, considerando fundamentos verdadeiros da física. Então, quando saíram esses últimos episódios, o anime confirmou através do Empório que a teoria do Jojo 99, feita pelo nosso roteirista João Vitor, estava realmente certa. Se você duvida, pode olhar aí no card a ciência por trás do Made in Heaven. E depois de assistir os episódios da batalha final contra o Butch até o último episódio de Stone Ocean, eu garanto que você também vai se surpreender. Mas agora vamos ao principal. Como e por que Soft and Ready tem a capacidade de derrotar o Gold Experience Requiem? O confronto final: Gold Experience Requiem versus Soft and Ready Go Beyond. Toda essa explicação científica não foi à toa, pois ela gera uma teoria, quer dizer, uma não, duas teorias, de como as bolhas de spin do Soft and Ready são capazes de superar o poder de Giorno e não serem anuladas pelo seu Gold Experience Requiem. A primeira delas se baseia no princípio do infinito. Vamos separar agora o infinito em dois tipos: o infinito que nunca termina e o infinito que sempre existiu. O infinito que nunca acaba é clássico, algo eterno e sem fim, como por exemplo o universo, que se expande de forma constante e sem fim, assim sendo considerado infinito. Já o infinito que sempre existiu é algo além da nossa compreensão, pois é algo que não foi de fato criado, é algo que existe eternamente. Por exemplo, Deus para os cristãos é um ser de existência infinita, que nunca foi criado por algo ou alguém, um ser que sempre existiu. Mas por que eu tô dizendo isso? Simples, é fácil anular uma ação infinita e que nunca termina, é só fazê-la voltar ao ponto zero da ação, ou seja, ao início dela. Porém, como se anula uma ação que não tem um ponto zero, uma ação que não tem um início? Eu não vejo como isso é possível. E se acreditarmos nas cordas como um princípio do universo que sempre existiu, então teria uma grande chance do Gold Experience Requiem não conseguir anulá-las. A segunda teoria vem do fato das cordas serem infinitamente finas. Para esclarecer mais, o Rai Mamezuko disse no mangá algo bem interessante: essas bolhas de sabão são linhas giratórias tão finas que estão infinitamente perto do zero. Pensa no zero como a inexistência de algo. Por exemplo, se você tem zero quantidade de lápis, então você não tem lápis nenhum. Se você tem zero camisetas de Jojo, então você não tem nenhuma. Logo precisa passar na Que Camisa Bizarra, onde vai encontrar as melhores camisetas do anime e até do mangá. Mas voltando, se essas linhas giratórias tivessem uma largura de tamanho zero, significa que elas não existiriam. Porém, elas estão infinitamente próximas do zero. Por isso, são infinitamente finas. E vai por mim, tem infinitos números que estão perto do zero, como 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001 e por aí vai. Como eu já disse, a habilidade do Gold Experience Requiem consiste em anular uma ação que vai fazer mal ao Giorno ao ponto zero dela, ou seja, ao início. Mas como se anularia ao ponto zero algo que já está infinitamente próximo dele? Mas eu também disse que o Josuke não tem sequer um mínimo controle dessas bolhas, o que seria um grande empecilho durante seu confronto com o Giorno. Então, tudo isso fica na teoria, só que eu quero ouvir de você. Diz aí nos comentários quem você acha que tem mais chance de vitória nessa luta: Giorno e seu Requiem ou Josuke e seu stand que ultrapassa os limites da realidade? Na tela tem um vídeo da teoria sobre Joseph ter tido um stand desde sua primeira aparição na parte 2 de Jojo. Eu agradeço a vocês por estarem aqui comigo, vocês são massa e não fumem maconha.